Seja muito bem-vinda. Acredite, agora é a hora de ficar magra, comendo bem, aprendendo, porque é o conhecimento que nos liberta. É isso que vai fazer você parar de fazer dietas, contar calorias, passar fome, sofrer para emagrecer. A gordura na barriga só vai embora quando você aprender a comer para emagrecer. Isso para mulheres adultas, né, que já passaram ali da adolescência e que nessa fase, após os 35, 40, 50, 70, 80 anos, ali na pré-menopausa e na menopausa, sofrem com metabolismo lento, dificuldade de emagrecer, tudo fica mais difícil. Mas por quê? E tem como reverter? Vamos lá, as perguntas e respostas de hoje. A primeira pergunta de hoje. Passei dos 40 anos. Tenho gordura mais localizada no abdômen, na barriga. Por que o formato do corpo muda e a gente acumula essa gordura? E como perder essa gordura? Bem, eu acho que isso é claro até para as pessoas que são leigas, né? Que os hormônios são os definidores das funções corporais, inclusive da forma corporal. Tanto é que durante a adolescência, a puberdade, com o início da produção dos hormônios que a gente chama de hormônios sexuais, eles são muito mais do que hormônios sexuais, há uma mudança de formato corporal, tanto no menino quanto na menina. Então, são os hormônios que definem onde vai ter mais massa magra, onde a gordura vai se acumular ou não. Após os 40 anos, né, já, na verdade, após os 25, 30 anos, começa a haver uma queda dos hormônios sexuais em todos os seres humanos. Isso é da natureza. A natureza entende que após os 25, 30, 35 anos, o ser humano ele já se reproduziu, esse é o objetivo primário da natureza, e ali ele vai começando a desligar os hormônios que a gente chama de anabólicos, que são os hormônios que mantêm uma composição corporal melhor, com mais massa magra, menos massa gorda. E mantém aquela distribuição de gordura típica do formato da mulher, né, que é uma gordura que acumula um pouquinho mais na região dos quadris, do bumbum, das coxas e menos na região abdominal. Acontece que após os 40 anos, essa fase de decréscimo hormonal já está um pouco mais avançada e ela vai continuar cada vez mais rápido, esse avanço, essa queda hormonal desses hormônios especificamente, que são os hormônios femininos, vamos dizer assim. Vamos falar de uma forma mais genérica. E essa queda desses hormônios, como progesterona, como estradiol, estrona, como estriol, vai fazer com que haja uma reacomodação da distribuição da gordura corporal. Então, aquela gordura corporal mais com aspecto de violão, né, o corpo de violão que a mulher costuma ter, que tem a ver com a distribuição de gordura no corpo dela, começa a inverter e ela começa a ter mais acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, já entrando num formato mais androgênico, né, mais parecido com o do homem, que tem mais tendência de acumular gordura no abdômen. E aí entra um grande problema. Além da questão da autoestima da mulher, que começa a piorar, porque essa mudança hormonal promove esse acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, e redução da gordura na região mais de outras partes do corpo, que seriam mais femininas, vamos dizer assim, aumenta demais o risco cardiovascular e o risco de doenças crônicas, porque essa gordura abdominal, principalmente, ela é relacionada com pressão alta, com gordura no fígado, com hipertrigliceridemia, né, triglicérides altos, alterações de colesterol e outras tantas doenças crônicas que nós conhecemos, né, as doenças cardiovasculares, infarto, derrame. Tanto é que depois da menopausa a mulher começa a ter os seus riscos igualados ao do homem, que anteriormente o homem tem um risco muito maior que a mulher. Então, essa questão hormonal, ela define esse acúmulo de gordura corporal e após os 40 anos isso tende a piorar. Após os 40 anos, nós temos aí uma tendência a ganhar peso mais fácil, a mudar o formato do corpo e acumular mais gordura na região do abdômen. Por que também do abdômen, pessoal? A cavidade abdominal é onde tem mais espaço para acumular gordura, né? E a gordura visceral, que é a gordura que é acumulada ali nos órgãos, é a gordura que o Dr. Cristiano falou, que é a prejudicial para a nossa saúde, que causa doenças
gorduras. É aquela gordura que fica em cima do nosso fígado, que fica ali entre o nosso intestino. É a gordura mais profunda, não é a gordura subcutânea. A gordura visceral, ela é a primeira que nós ganhamos e a primeira que se acumula ali no abdômen, né? E ela é a mais difícil de perder. Para eliminar gordura visceral, você precisa de um processo alimentar anti-inflamatório. Você não pode fazer uma dieta, restrição, porque é muito fácil em dietas perder massa magra, perder água e não perder gordura. Muitas pessoas emagrecem, mas não perdem gordura. É muito comum ouvir, né? Eu já vou falando aqui sobre isso, doutor Cristiano, que é muito comum. Olha, eu emagreci, Nutri, eu fiz uma dieta e emagreci, mas eu recuperei esse peso em um final de semana. Um pedaço de bolo, um brigadeiro que eu comi, uma festa que eu fui, eu ganhei 2 quilos que eu tinha perdido em uma semana. Outra situação muito comum. Por que acontece isso? Todas as vezes que você emagrece e recupera o peso com muita facilidade, ou então emagrece, mas não perde gordura localizada, ou a terceira opção, você emagrece, mas fica com aspecto de doente, você pode ter certeza que você perdeu massa muscular e água. Agora, o grande problema de fazer dietas que acabem com a sua massa muscular é que você entra numa bola de neve, num ciclo vicioso que é difícil sair, que é o ciclo vicioso das dietas, do metabolismo lento e da hibernação. Quanto mais dieta você faz, mais você ganha peso. Então, para perder gordura na barriga, não existe um chá milagroso, não existe um alimento sozinho que você coloque na sua boca e ele seja capaz de entrar no seu corpo, captar esta gordura e jogar fora. Acredite, nós, adultas, temos que entender que se te prometeram, faça a minha dieta que você vai perder 10 quilos em 15 dias. Não existe possibilidade de nenhum profissional de saúde sério te prometer resultados. O que nós temos aqui são os meios. Tanto o doutor Cristiano na medicina, como a Nutri na nutrição, nós sabemos em tudo, né, doutor Cristiano, que nós trazemos os meios. Os resultados dependem da aplicação, depende de cada pessoa. Por que nós falamos isso já de cara? Porque você vai ver que aqui você vai encontrar verdade. Você vai encontrar pessoas reais que não querem viver de dietas, que têm sua vida social normal, que querem ter saúde, longevidade, mas que querem também apresentar para você uma metodologia que funciona para a vida e não para você fazer uma dieta. Aqui não tem conceito de dieta, não tem conceito de promessas, não tem conceito de esqueminha, de jeitinho, perca 10 quilos em 15 dias. Não, aqui nós temos milhares de resultados catalogados. Por quê? Porque nós somos profissionais e nós pegamos na sua mão e te mostramos um passo a passo, simples, fácil de fazer, que eu dou conta, doutor Cristiano dá conta e você vai dar conta também de aplicar na sua vida. Agora, as únicas pessoas que nos seguem, nos acompanham, os nossos alunos queridos, são adultos. Porque a pessoa que está iludida na adolescência, ela quer alguém que promete um resultado, ela quer um chá mirabolante, ela quer a dieta mágica. E ela se frustra porque esse caminho, que parece o mais curto, te distancia do sucesso e do resultado. Quem está conosco está hoje com o trilhar do sucesso, com o resultado. Mas esse resultado vem com conhecimento. Então, quem está aqui conosco hoje, já saiba desde agora. Nós somos profissionais que temos uma jornada fora do digital. Nós não estamos na internet. A internet, para nós, é um meio de chegar e aproximar as pessoas. Então, nós saímos do presencial para o online para trazer a nossa metodologia para mais e mais pessoas. Não para estar aqui vendendo um cardápiozinho ou oferecendo um milagre. Quem está conosco quer resultados verdadeiros, duradouros, que seja para sempre. Doutor Cristiano, a segunda pergunta é: Nutri, eu tenho lipedema.
o emagrecimento hormonal é para mim? Completamente, né? Até porque todas essas doenças, nós vamos falar aqui de várias, né? Vocês vão ver, a gente vai falar muito, né, de gordura no fígado, de alterações de colesterol e triglicérides, de alterações digestivas, até de enxaqueca, que a gente vai falar, vocês vão ver que tem relação com a obesidade. Porque esse desequilíbrio hormonal que origina todo o processo da obesidade, do acúmulo anormal de gordura no corpo, ele vem desse desequilíbrio hormonal que leva a outras consequências. Quando a gente fala de lipedema agora, especificamente dizendo, né, Nutri? Isso. É uma inflamação ali do tecido gorduroso, é uma inflamação, esse tecido gorduroso, ele inflama e ele produz, né, fibras ali, há uma produção de, que a gente chama de colágeno, mas é um colágeno ruim, né? É um tecido fibroso, é um colágeno no lugar errado. Né? Não é o colágeno que tem que estar no osso, não é o colágeno que tem que estar debaixo da pele, não é o colágeno que tem que estar na cartilagem, não. É um colágeno que produz umas fibras que fazem com que esse tecido gorduroso ele se estrangule, né? E forma aqueles acúmulos mesmo, né, de gordura ali e uma inflamação desse tecido gorduroso. A gente sabe que a obesidade e esse desequilíbrio hormonal relacionado a ela estão ligados a um processo de inflamação crônica. É uma inflamação diferente daquela, quando a gente bate a mão em algum lugar que fica vermelho. É uma inflamação, aquela é uma inflamação aguda. É uma inflamação crônica que toma conta do corpo inteiro, inclusive do próprio tecido gorduroso. Então, o lipedema está ligado a essa inflamação. Toda inflamação está relacionada a edema. Olha a palavra, lipedema, quer dizer, lip de gordura e edema. Edema significa inchaço. E não é um edema porque a pessoa está com muito líquido, está bebendo água demais. É um edema porque ela está inflamada. Então não adianta, muita gente fica aí lançando mão de diurético. Diurético não vai resolver o problema, porque o diurético vai tirar a água de onde não deveria tirar, que é de dentro da sua corrente sanguínea. Então você fica desidratada para poder diminuir um pouquinho só o inchaço. Não é bom, né? Você vai prejudicar a tua saúde. Por quê? Porque a questão não é excesso de água no corpo, a questão é inflamação. E todo o processo inflamatório ele leva a inchaço. Só que agora nós estamos falando do inchaço no corpo inteiro, em todo o tecido gorduroso. Então, o lipedema tem a ver com uma inflamação do tecido gorduroso que é causado pela própria excesso de gordura no corpo, que produz essas substâncias inflamatórias no organismo. Então, o tratamento do lipedema parece óbvio falar isso, não é? Mas é o que é, né? É emagrecer, mas emagrecer de forma correta. Então, muita gente vai lá e faz uma dieta de restrição calórica, de só comer salada, só salada com peito de frango, aquelas dietas malucas que o pessoal faz, só sopa, né? E aí até perde peso. Por quê? Porque vai perder massa magra. Mas gordura que deveria perder para desinflamar de fato, não, porque não está atuando na causa, que é o desequilíbrio hormonal e a inflamação crônica. Então, quando você não atua na causa, você, se tiver resultado, você tem um resultado falso. Porque emagrecer não é somente perder peso, é também perder peso, mas é perder peso no lugar certo, perder peso de gordura. Porque tem muita gente que faz tratamento aí para emagrecer e perde musculatura, o que é péssimo, que é o músculo que queima gordura. Então, quem perde músculo, perde a capacidade de emagrecer depois. Por isso que é muito frequente as pessoas, a cada dieta, elas têm mais tendência de engordar depois e mais dificuldade para emagrecer, porque o metabolismo vai ficando cada vez mais danificado pelo método inadequado que usou para emagrecer, com restrição alimentar, como você mesmo mencionou agora há pouco, dispara o mecanismo de hibernação, que é o mecanismo hormonal, o metabolismo despenca, porque hibernação é isso, né? É o metabolismo abaixar, e aí a hibernação faz o quê com a pessoa? Ela tende a engordar mais e emagrecer menos. Então, por quê? Porque essa pessoa não fez uma combinação alimentar, ela pensou que era só diminuir caloria, e não é. Né? O alimento é muito mais do que caloria. O alimento ele tem muita informação nele. Ele tem um conjunto de vitaminas, ele tem um conjunto de minerais, de oligoelementos, como molibdênio, magnésio, cromo, inositol, vitaminas do complexo B. Olha a complexidade que a gente reduz tudo a caloria. As calorias não são iguais. As calorias são muito diferentes.
A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente desconsidera a real causa do excesso de peso, que é desequilíbrio hormonal e inflamação crônica. São esses pilares que a gente tem que atacar. E um está ligado ao outro. Quando a gente não ataca esses pilares, vai pela alimentação só da restrição calórica, sem se preocupar com a qualidade da caloria, do que é feita aquela caloria. Porque 200 calorias de coisas boas podem te ajudar a emagrecer, mas 200 calorias de coisas inflamatórias vão te engordar. As mesmas 200 calorias, como é que eu vou colocar elas no mesmo balaio? Não dá, né? Então, quando a pessoa faz essas dietas, que vai lá e fica consumindo produto mais caro que tem no supermercado, só produto light, diet, aqueles produtos especiais, sem glúten, sem lactose, cheio, né, leite desnatado, né, aquela coisa toda especial. Qual que é o resultado que essas pessoas têm? Depois que esses produtos ficaram em voga, a obesidade só aumenta, né? Então a gente vem aqui para trazer informações verdadeiras que levem a agir, né, que vão atacar a causa do problema e não vão mascarar, gerando um falso emagrecimento. Então, o lipedema tem a ver com inflamação crônica daquele próprio tecido gorduroso. Então, emagrecendo da forma correta, e não é só perder peso, é perder peso, mas perdendo gordura corporal e não perdendo massa magra. É o caminho para curar o lipedema. Doutor Cristiano, a próxima pergunta é: fiz uma cirurgia e depois que eu fiz essa cirurgia, eu ganhei muito peso. Então, por exemplo, fiz uma esterectomia, fiz uma cirurgia de vesícula, ou mesmo fiz uma cirurgia de câncer, de estômago, de intestino, vários tipos de procedimentos cirúrgicos. Às vezes, até mesmo depois de uma cesárea, são cirurgias que a pessoa passa e depois dessa cirurgia, ela percebe que tudo muda. Ela começa a engordar muito rápido. Será que isso é uma coincidência ou o que é isso? Isso é algo muito conhecido dentro da medicina. Nós chamamos isso de resposta endócrino-metabólica ao trauma. Olha, o próprio nome já diz o que é. Resposta endócrino, quer dizer, uma resposta hormonal, metabólica, que leva a uma resposta metabólica, que no caso é o ganho de peso, né, alteração de glicemia, de triglicérides, ao trauma. Por que trauma? Porque todo processo cirúrgico é trauma por definição. É um trauma controlado. É lógico, né? O médico vai fazer incisão, ele vai, né, mexer nos tecidos. É um trauma, claro, técnico, feito pelo médico, com um objetivo benéfico, mas não deixa de ser um trauma. Então, o organismo, ele não vai diferenciar se aquele trauma foi um trauma acidental, por exemplo, a pessoa sofreu um corte acidental, uma queda, ou se é um trauma controlado. Então, o corpo, o que ele vai fazer? Ele vai ativar mecanismos hormonais de defesa. E esse mecanismo hormonal, que são vários hormônios de defesa, aí ele vai liberar cortisol, que é o hormônio do estresse, vai liberar adrenalina. Isso faz com que eleve-se os níveis de glicemia. É muito comum a pessoa no pós-operatório ter problema de glicose alta. Às vezes até um diabetes temporário ali. É muito frequente. O paciente num pós-operatório, você tem que fazer um controle de glicemia, que às vezes não tinha antes. Por quê? Porque o perfil hormonal muda e faz com que essa glicemia mude. Mexe com a pressão arterial. Então, essa resposta hormonal ao trauma que vai levar a consequências metabólicas, incluindo o ganho de gordura corporal. É chamado de resposta endócrino-metabólica ao trauma e é comum que aconteça após eventos cirúrgicos. Quanto maior a cirurgia, quanto mais importante, de maior porte essa cirurgia, mais invasiva ela for, maior o estímulo dessa resposta hormonal. Então, isso é comum de acontecer. Agora, ninguém está condenado a engordar por causa disso. As pessoas só ganham peso por causa disso porque elas desconhecem os hormônios. Então, essa pessoa engorda ainda mais. Ela entra mais ainda num processo de hibernação que fica cada vez mais intenso. E é aquilo que eu falei agora há pouco. A cada ciclo de alimentação, de dieta, de tentativa de emagrecimento, ela danifica ainda mais a parte metabólica dela, por causa da alteração hormonal que se amplifica,
e aí a tendência de emagrecer diminui e de engordar aumenta. Então, a pessoa que fez um procedimento cirúrgico e observou que ganhou peso depois de algum tipo de cirurgia, isso é fato, existe essa resposta endócrino-metabólica ao trauma. E o que você tem que fazer? Tem que entender que o seu corpo está passando por esta fase e agir a favor do seu metabolismo. Como? Aumentando a densidade nutricional, melhorando a qualidade dos nutrientes que você vai oferecer. Para equilibrar os seus hormônios, é preciso nutrir o seu corpo. Os hormônios funcionam, você só precisa colocar dentro do seu corpo vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, isso de forma combinada. Por isso, no mapa do emagrecimento hormonal, o evento gratuito, a gente já vai começar o procedimento, que é o quê? Conhecer os hormônios, conhecer a alimentação e entender o horário, a combinação, a ordem certa de comer, que fala a linguagem dos seus hormônios. Aí você consegue mudar o jogo, porque você está agindo a favor do que o seu corpo quer. Aí não tem nenhum procedimento cirúrgico que vai condenar você a ganhar peso, e você consegue destravar essa queima de gordura. Doutor Cristiano, a próxima pergunta é o seguinte: já me alimento bem, evito refrigerantes, evito açúcar, já faço academia, mas aqueles 5, 10 quilos localizados, eles não vão embora. A pessoa já tem uma alimentação saudável, já faz academia, mas não chega lá. Por quê, doutor Cristiano? A primeira pergunta que nós temos que fazer é qual é o conceito que essa pessoa tem de alimentação saudável. Porque muitas pessoas dizem, eu me alimento bem. E aí fala que consome só produto diet, só produto light, leite desnatado, que não come gordura, e considera isso alimentar bem. Nós precisamos revisar os nossos conceitos de nutrição, porque muitas orientações, infelizmente mesmo oficiais mesmo, né, pela Sociedade Americana de Nutrição, que foi estabelecida ali nos anos 60, estão redondamente equivocadas. Elas não estão só equivocadas, elas estão muito equivocadas. Então, por exemplo, durante muito tempo se associou uma menor ingestão de gordura com emagrecimento. Isso parece intuitivamente correto, mas isso é completamente falso, do ponto de vista de bioquímica humana, do ponto de vista da fisiologia humana, porque a gordura produzida no corpo, ela tem muito pouco a ver com a gordura ingerida. Mas existem tipos de gordura que inflamam, portanto, induzem o ganho de gordura corporal. Mas existem tipos de gordura que desinflamam e induzem a diminuição de gordura corporal, porque nós precisamos separar gordura alimentar de gordura corporal. São coisas diferentes. Eu só estou dando esse exemplo porque muitas pessoas têm um conceito de comer bem que está equivocado. Então, esse conceito precisa ser reformado. E é por isso que elas não conseguem emagrecer. Porque elas têm aquele conceito que se fala até hoje na televisão, muitas vezes em entrevistas, aquele lugar comum que todo mundo sabe, mas que nunca funcionou. À medida que esse conceito foi propagado, a obesidade aumentou no mundo e não diminuiu. Então, aquele conceito, gastar mais caloria e comer menos, né? É um conceito assim, simplista demais. Não é por aí, não é desse jeito. Se fosse assim, estava fácil, né? E não é assim. Na verdade, é até mais fácil. Mas é mais fácil, mas é do outro jeito. Não é desse jeito, né? Então, você precisa comer menos gordura. Você precisa tomar leite desnatado, você precisa usar alimentos light ou diet. Então, tudo isso que muitas vezes a pessoa fala que é saudável e não é. Então, primeira coisa é ver esse conceito de saudável. Revisado isso e visto que essa pessoa realmente está comendo alimentos que são verdadeiramente saudáveis, que muitas vezes não são aqueles que todo mundo acredita, ainda assim tem uma questão de combinação alimentar. Quantidade, horário, né? Porque tem estratégias de alimentação. Então, é possível comer os mesmos alimentos e esses alimentos fazerem efeitos diferentes no corpo. Como? Depende da ordem com que você come esses alimentos. Por exemplo, se eu pegar esses 4 alimentos aqui, e eu comer esse, depois esse, depois esse e depois esse, tem um resultado. Se eu comer esse, depois esse, depois esse, depois esse, tem outro resultado. Os mesmos alimentos. Mas eu só mudei a ordem. Então, são pequenos pulos do gato, que a gente chama.
que são científicos. Isso não é nenhuma magia, isso não é nenhuma invenção de moda, não é nenhuma gracinha como o pessoal inventa por aí, né, para fazer graça. Não, não é. É ciência. Então, a ordem com que se come o alimento, o horário que come o alimento, o intervalo das refeições, o intervalo em que fica sem comer, o intervalo que fica comendo, se está naquela historinha de comer de 3 em 3 horas e está achando que isso é saudável. Enfim, são vários outros detalhes que não simplesmente comer saudável. Comer saudável é ótimo, mas para emagrecer é necessário comer estrategicamente. E aí a estratégia são somas de pequenas chaves que vão causar grandes impactos depois. E essas chaves têm que estar em conjunto, é como se fosse um quebra-cabeça. Pequenas pecinhas, mas que quando você monta elas, encaixa elas de forma correta, elas formam um quadro maior e geram um resultado do emagrecimento verdadeiro. Tem o câncer. Se você, né, eu já trabalhei muitos anos dentro de hospital, o doutor Cristiano também, né, e já fui nutricionista em oncologia, então eu mais que ninguém sei como a obesidade interfere no câncer, tanto na prevenção como no tratamento e como para que você não tenha recidiva, né, doutor Cristiano? Não volte a ter. Então, assim, em todas as etapas, se você teve um câncer, um problema, cuide da sua alimentação. A alimentação é a base da vida. Parece que a gente esqueceu disso, sabe? Lembra que qualquer coisa que você tenha, se você não sabe comer, as coisas não vão funcionar. Não se trata de tomar hormônios, se trata de combinar os alimentos que regulam naturalmente os nossos hormônios. E assim você consegue falar a linguagem do seu corpo. A gente precisa lembrar, Nutri, eu vejo muitas pessoas falando de câncer, né? Hoje cada vez mais comum. Hoje a causa número 1 de câncer no mundo é a obesidade. Ninguém fala disso. Todo mundo fala de cigarro, que hoje já nem representa tanto mais, porque as pessoas, graças a Deus, pararam de fumar, diminuíram muito, né? Fala-se de outros elementos, mas não se fala da causa mais importante de câncer no mundo, principalmente câncer de pâncreas, de intestino ou de cólon, né? De mama, de próstata e outro câncer de fígado, né? Esses cânceres são os cânceres super comuns e extremamente ligados à obesidade, porque essa disfunção hormonal e inflamatória, ela é provocadora do câncer. Hoje nós sabemos que o câncer tem muita conexão com as mitocôndrias. E todo processo de obesidade está relacionado com mitocôndrias fracas, mitocôndrias doentes. Essas mitocôndrias são organelazinhas que nós temos dentro de todas as nossas células, que são como se fossem pilhas, que fornecem energia do nosso corpo. Só que elas têm funções muito além de simplesmente fornecer energia. Elas controlam o crescimento das células, a divisão da célula. Então, se essa mitocôndria está doente e esse processo hormonal e inflamatório ligado com a obesidade tem a ver com mitocôndrias doentes, ela perde a capacidade de controlar a divisão das células e promove o efeito de divisão indiscriminada, né? Uma divisão celular aleatória, sem controle, e a célula não entra em processo de apoptose, que seria, quando ela fica doente, ela teria que se destruir para poder dar lugar para as células saudáveis. Ela não faz isso. E aí, esse descontrole da mitocôndria promove o câncer. A multiplicação de células sem controle, sem o ajuste que deveria ter. Então, olha como é que a obesidade está na raiz de todas as doenças. Se uma pessoa quer prevenir câncer, ou mesmo se já tem o diagnóstico e quer ter uma chance maior de cura, né, de melhorar, ela precisa tratar a obesidade. É o mais importante de tudo, mas tratar da forma correta. E é aí que está a questão que a gente vem ensinar aqui, né? As formas são vários passos que a gente vai ensinando, né? Live após live aqui. Ao longo das lives não é possível ensinar tudo de uma vez, né? Porque o conhecimento é amplo, mas posso dizer que ele é prático e fácil de aplicar. Mas precisa saber o caminho certo. Não é esse caminho que está todo mundo aí falando que tem que parar de comer. Não é. A Nutri falou. É comendo que se engorda, é comendo que se emagrece. Obrigada, doutor Cristiano, pela sua companhia. Que maravilha. Uma boa noite para você. Que Deus abençoe vocês aí que estão nos acompanhando. E vamos continuar. Vamos com Deus, que Ele está na frente, Ele está sempre guiando a gente.
não é? Mesmo, sempre com Deus à frente e buscando o melhor para nós. É o que nós queremos para você. Fique com Deus e continue grudadinho com a gente, porque aqui, ó, tem resultado.